Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Zenilda para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Amém. Amém. Solicito que o vereador Maurício permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Osmar Oleskovski, para que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite, minhas amigas que se fazem presentes hoje na sessão. Cumprimento também as pessoas lá no fundo. Cumprimento as pessoas também que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 16 de 8 de 2022. Ofício número 33, 2022, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário número 91, 2022, que deu origem à lei ordinária número 6.751, de 4 de 8 de 2022. Ofício número 034, 2022, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 88, 2022, que deu origem à lei ordinária número 6.752, de 10 de 8 de 2022. Ofício número 161, 2022, da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando os balancetes do mês de julho de 2022. Ofício número 197, 2022, da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 229, 2022, de autoria dos vereadores Juliana Maciel, Marcos Romer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício da empresa Oi, em resposta ao requerimento número 604, 2021, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Romer, Tati Carvalho, Vilmar Sudoski e Zenilda Lemos. Ofício número 216, 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 214, 2022, de autoria dos vereadores Marcos Romer e Zenilda Lemos. Ofício número 217, 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 219, 2022, de autoria dos edis Marcos Romer e Zenilda Lemos. Ofício número 218, 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 220, 2022, de autoria dos vereadores Marcos Romer e Zenilda Lemos. Ofício número 219, de 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 215, 2022, de autoria dos vereadores Marcos Romer e Zenilda Lemos. Ofício número 221, 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 212, 2022, de autoria dos edis Osmar Oleskovski, Fabiano Freitas e Maurício Zimmermann. Ofício número 223, 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 213, 2022, de autoria dos vereadores Maurício Zimmermann e Zenilda Lemos. Ofício número 224, 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 216, 2022, de autoria dos edis Marcos Romer e Zenilda Lemos. Ofício número 225, de 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento 217, 2022, de autoria do vereador Fabiano Freitas. Ofício número 226, de 2022, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei número 101, 2022, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição no evento Corrida Rústica, em comemoração ao aniversário dos 111 anos
de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 102/2022, que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município e da outras providências, de autoria do vereador Fabiano Freitas. Ordem do dia, projeto de lei número 94/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 98/2022, que altera o artigo 1º da lei número 2787, de 5 de 8 de 1996 e da outras providências. Projeto de lei número 99/2022, que altera o artigo 14 da lei 3.804, de 18 de 3 de 2005 e da outras providências. Projeto de lei número 100/2022, que altera o artigo 1º da lei 2.141, de 5 de 12 de 1988 e da outras providências. Primeira votação. Projeto de lei número 69/2022, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e da outras providências. Projeto de lei número 70/2022, que acrescenta os incisos 1º e inciso 2º do artigo 6º da lei 6.320, de 19 de 12 de 2018. Projeto de lei número 71/2022, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia e da outras providências. Não contém indicações, presidente, e era o que continha, então. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso de matérias lidas no expediente. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Também não temos ninguém inscrito, senhor. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite ao senhor, boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, aos funcionários da casa, à imprensa aqui presente. Boa noite especial ao público aqui que nos assiste presencialmente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 095 de 2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, assim como também o projeto de lei número 096. Da mesma forma, ele autoriza o uso de bem público e da outras providências. Ainda solicito que seja colocado em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei número 69, 70, 71, 95 e 96 de 2022. Por favor, senhor presidente. Eu coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 69, 70, 71, 95 e 96 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão de regime de urgência desses projetos. Coloco ainda em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos 95 e 96 de 2022. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado para a primeira votação o projeto de lei 95 e 96 na ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 94/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, utilização do estádio municipal Benedito Terese de Carvalho pela cooperativa agroindustrial Alfa para a realização do evento no dia 23/8 de 2022,
está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 98/2022, que altera o artigo 1º da lei número 2.787, de 5/8/1996 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto 98 está aprovado em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 99/2022, que altera o artigo 14 da lei número 3.804, de 18/3/2005 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 99/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 100/2022, que altera o artigo 1º da lei número 2.141, de 5/12/1988 e da outras providências. Está em discussão? Não havendo vereador que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 100/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 69/2022, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Boa noite aos colegas, ao senhor presidente, aos colegas vereadores, às vereadoras, aos servidores da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, especialmente aqueles que se fazem presentes na noite de hoje, e mais especialmente ainda as meninas que foram as precursoras desses projetos de lei, das discussões que tivemos inicialmente com a Débora, com a Cláudia, com a Marisa, e que trouxeram, então, a necessidade e o olhar que era muito importante para a fibromialgia no nosso município. E eu, a vereadora Tati, a vereadora Zenilda, nós abraçamos essa causa, também tendo como base as ações da vereadora Josi Gazaniga, de Três Barras, que também foi precursora de um projeto de lei em Três Barras, que, salvo qualquer equívoco, já está aprovado e quase regulamentado, quase já em pleno funcionamento no município de Três Barras. Então, vereadores, nós conversamos sobre isso nas comissões, mas só para deixar claro para o público, hoje nós vamos, então, apreciar em primeira votação 3 projetos de lei que são de extrema importância para quem é portador da fibromialgia, mas também o projeto 70 de 2022, para todas as pessoas com deficiência, PCD, que se enquadram na legislação, então, do estacionamento rotativo do nosso município. Senhor presidente, se me permite, vou falar de uma vez sobre todos, para depois não repetir a fala. O projeto 69, então, de 2022, né, ele trata sobre o atendimento preferencial em todos os estabelecimentos em que existe a fila preferencial no município de Canoinhas para quem é portador de fibromialgia. Então, com certeza, as meninas ou quem sofre com a doença poderia explicar muito melhor do que eu, mas são dores, é uma doença silenciosa que ninguém vê. Eu comparo em muitas situações até o próprio autismo leve, né? Quando o grau é leve, parece que não existe, que não tem,
mas quem está sentindo a doença, quem vive a doença, é que sabe a importância de se ter esse atendimento preferencial, de ser atendido com prioridade, com celeridade e ter esse direito realmente aqui no município de Canoinhas. O segundo projeto de lei, então, ele altera uma legislação já existente, que é o 70 de 2022, ele altera a lei 6320 de 2018, dando, então, o direito aos portadores de deficiência, tem o rol agora, esclarecido esse rol na legislação, incluindo os portadores de fibromialgia, de estacionarem de forma gratuita por 2 horas diárias em qualquer vaga do estacionamento rotativo do nosso município. Então, não apenas naquela vaga preferencial, mas qualquer vaga que esteja no cadastro do estacionamento, o portador de fibromialgia também pode fazer o seu cadastro e ter direito a estacionar com gratuidade. E o projeto de lei 71 de 2022, ele institui, então, o dia de conscientização da fibromialgia aqui no nosso município, para que isso seja um objeto de debate, então, envolvendo a saúde pública, as instituições educacionais, para ter um olhar voltado à fibromialgia. E faltou na minha fala falar do projeto de lei 69 de 2022, que é instituir uma carteirinha de identificação do portador de fibromialgia, além do atendimento preferencial, para que haja facilidade na identificação, no controle, que a gente possa ter censo municipal de quantas pessoas são portadoras. Qual foi o nosso objetivo aqui em Canoinhas, quanto vereadoras, em propor esse projeto de lei? É um primeiro passo. A gente não vai conseguir efetivamente resolver todos esses problemas, toda essa dificuldade que vocês vivem no dia a dia, mas é importante que haja um primeiro passo. E mais importante ainda foi o passo que vocês deram, que foi nos procurar, cobrar, insistir, para que hoje vocês fossem ouvidas. Isso é muito importante. E é por causas como essa que a gente tem o maior prazer em lutar, e a gente sabe que demorou um pouco, eu sei da angústia de vocês, da ansiedade para que esse dia chegasse, mas chegou, né? Chegou, e que Deus abençoe aí, que seja aprovado. Eu tenho certeza que os vereadores já conhecem também a causa, a gente já discutiu que vai ser aprovado por unanimidade em plenário, mas que isso traga um pouco de conforto para vocês. E essa casa sempre vai estar à disposição de causas nobres como esta. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Posso? Senhora vereadora Juliana, fala de uma doença silenciosa. Se me permite, vou corrigir um pouquinho silenciosa para quem sente, né? Mas talvez para quem vê, ela não é uma doença aparente, mas eu tenho dentro da minha família também a minha sogra que sofre com isso, e são dores insuportáveis. Você vê ela aparentemente bem, mas principalmente nesse período do inverno, parece que ela se agrava muito mais. Ela toma uma injeção que custa praticamente R$3.000 a cada 30 dias, salvo engano. Então, realmente, o sofrimento dessas pessoas é enorme. É uma coisa que ela vem evoluindo legalmente através de leis, e esse público ele tem que ser apreciado mesmo, porque é uma coisa, para quem está próximo de pessoas que sofrem com isso, realmente a dor deles é insuportável. Então, bem discutido nas comissões, realmente foi bem acatado o projeto, ele vai passar com toda certeza por unanimidade. E são 3 projetos, mas nesse projeto onde está se alterando a lei no rotativo, até se a senhora pudesse explicar um pouquinho melhor a respeito do cadastro, porque a fibromialgia ele é a única doença que está sendo contemplada a mais do que já existia no contrato previsto com o rotativo, né? Então, esses cadastros,
conforme nós discutimos nas comissões, existe uma entidade o qual é a responsável por fazer isso e cumprir alguns requisitos. Então, só gostaria, para que ficasse um pouco mais claro ainda, tanto para os portadores de fibromialgia e até para os demais que já sabem como funciona o cadastro, mas para o público em geral ter esse conhecimento. E parabenizo pelos projetos. Senhor presidente, só se me permite responder o questionamento do vereador. Com certeza. Então, vereador, concordo quando eu disse que é silencioso, é para quem vê, né, que ela não aparenta realmente esse aspecto de estar doente, mas para quem sente, com toda certeza, não é algo incomparável. Mas sobre o cadastro, vereador, na verdade nós, por meio dessa lei, além da gente incluir a fibromialgia, a gente estipulou esse rol. Que ficava sempre quem tem direito, quem não tem. Então, agora a lei fica clara nesse sentido. E nós incluímos a fibromialgia também nesse benefício de ter o acesso a esse estacionamento gratuito, essa vaga, além daquela vaga prioritária, que ela vai continuar existindo, qualquer vaga do estacionamento, então, rotativo, vai ter direito à gratuidade por 2 horas diárias para estacionamento. Como que faz, então, o cadastro? Hoje, como bem disse o vereador Maurício, precisa passar pelo Detracan e quem faz o cadastro, porque daí vocês ganham um cartãozinho que dá o direito ao estacionamento, né? É a ACD, aqui em Canoinhas, que é uma instituição credenciada para fazer esse cadastro. Então, todas as pessoas que se enquadrem, depois que a gente aprovar a lei, que ela for sancionada, que se enquadrem, então, nesse rol, como os portadores de fibromialgia, podem ir até o Detracan, eles vão explicar direitinho, até a CD e fazer o seu cadastro, ter o seu cartão, que aí vocês vão ter esse direito ao estacionamento, né? E aí, quem vai fazer esse controle é quem opera o sistema de rotativo do município. Mas obrigada, vereador, por lembrar disso, que é uma parte importante realmente do projeto. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e ao público presente. Boa noite muito especial hoje para as meninas que tanto lutaram por esta causa, em especial a Nádia e o Alex, que estão aqui presentes hoje, meus amigos. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, mas eu vou mais pela parte emocional mesmo, porque às vezes a gente não se coloca no lugar das pessoas. E é preciso se colocar. Quantas vezes nós ficamos doentes com alguma dor em casa, mas passa, né? Eu tive um tempo atrás uma complicação, passei muita dor, mas passou. E quem tem fibromialgia? Que não passa, né? É uma luta muito grande, não tem cura. Eu não consigo imaginar a dor pela qual vocês passam quando estão com crises. E como eu falei até agora há pouco, como é preciso que as pessoas pensem na dor dos outros, pensem no sofrimento, no que cada um passa na vida. Então, esse é o mínimo que a gente podia fazer. E a gente fez porque vocês nos procuraram, porque vocês tomaram a frente e deram um passo a mais. E hoje o resultado é esse, que a gente tem essas leis aqui para serem aprovadas. Eu acredito que vão ser aprovadas sim por todos esses vereadores. E eu quero mais parabenizar a vocês hoje do que qualquer outra coisa. Porque se isso está acontecendo foi porque vocês lutaram para que isso acontecesse. Então fica aqui o meu agradecimento até por terem nos procurado, por nos darem essa oportunidade de estarmos hoje aqui aprovando, né, essa lei que é só mais um passinho para poder construir aí um mundo melhor. E eu quero dizer aqui que vocês não são a Maria das Dores, como são chamadas. Vocês são guerreiras que sofrem com essa situação e que estão lutando não só por vocês, mas por todas as outras pessoas que sofrem com isso também. Então, muito obrigada e parabéns. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, os funcionários da casa, os representantes, então, aí deste grupo da fibromialgia, na pessoa da Jussara Ribas, que fez contato conosco, Nádia, Alex, enfim,
minha vizinha também que está aí, né? Esse é um assunto, senhor presidente, que precisa de uma clareza para que o poder público possa contribuir, porque é também papel do poder público. Eu digo, as meninas estão fazendo a sua parte, estão aí com o desejo da criação da associação, e com certeza a vereadora Juliana Maciel, quando nós aprovarmos essa lei e ela for sancionada, garantindo alguns direitos, mais pessoas com essa doença vão vir se somar ao grupo, porque o objetivo é se organizar. Quando o vereador Maurício Zimmermann falava sobre o medicamento bem caro, por que é importante essa organização? Para que o poder público, ou através do Estado, ou através da Prefeitura, possa fazer, então, os processos da medicação de alto custo, que também é um dos direitos, quando o medicamento ele não está na lista de medicamentos básicos do Sistema Único de Saúde. Há processos que podem ser feitos, então, para esse medicamento de alto custo e medicamentos contínuos ser, então, custeados pelo Estado. Então, através da associação e através das leis que nós estamos, então, em primeira votação aprovando, vai garantir para vocês a legalidade das ações. Porque enquanto não se há legalidade, faz-se quer. Mas quando há uma lei que obriga, uma lei que garante direitos, aí não tem como o poder público dizer que não vai fazer. É uma lei e ela precisa ser cumprida. E outro assunto também, senhor presidente, que eu volto a falar, é a questão do diagnóstico precoce. Pelo que elas me contaram, e elas são PhD nessas informações, porque elas percorrem no dia a dia e orientam outras pessoas também, esse diagnóstico ele precisa ser feito por um médico especialista, um neurologista. Então, quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, mais cedo vão conseguir acessar os direitos, tanto no estacionamento gratuito, tanto no medicamento, tanto na lei de conscientização para refletir sobre o assunto. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora ficam pensando, mas será que eu também não sou portadora desta doença? Eu tenho batido aqui, tenho batido lá, tenho tomado medicamento, mas a dor não passa, a dor não cessa? Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora, com certeza, vão estar refletindo. E se nós tivermos uma lei que garanta o mês de conscientização, o mês de reflexão, com certeza a associação vai ganhar corpo, vai poder ser formalizada e muitos outros direitos virão através desses. Então, com certeza, esse projeto vai ser aprovado. Tem o nosso compromisso de que tudo aquilo que for do setor público, nós vamos bater para acontecer. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação o projeto 69/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 70/2022. Acrescento os parágrafos 1º e 2º ao artigo 6º da Lei número 6.320, de 19/12/2018. Altera a lei do rotativo. Está em discussão? Já amplamente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Eu não me manifestei anteriormente, mas deixei para me manifestar agora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, internautas que nos acompanham através das redes sociais, boa noite a todos.
projetos importantes que vêm em encontro àqueles que mais necessitam, aquelas pessoas que mais precisam. Quando esses projetos foram encaminhados às comissões, eu, como membro das duas comissões, em primeira mão já dei os pareceres favoráveis, juntamente com os meus colegas. Parabenizo por terem colocado esses projetos em discussão, parabenizo a todos que aqui se fazem presente, que trouxeram essa situação, porque nós aqui nem tudo sabemos, né? Quando a gente é ouvido, quando as pessoas nos procuram, quando as pessoas nos colocam essa necessidade, a gente passa a avaliá-las e ver da importância que elas têm. Então, e unidos, essa frase aqui está muito correta, juntos somos mais fortes. Agora, vocês se organizando em associações, cada dia terá mais conquistas, né? Então, as 3 leis, uma não é mais importante que a outra aqui, tanto a primeira, né, quanto a segunda, que é a do estacionamento, porque são pessoas com deficiências que podem usar deficiências de inúmeras maneiras e formas, que elas podem ser utilizadas, extremamente importante entender também a empresa do estacionamento, que foi atenciosa com isso e nos deu essa condição de que possa ser realizado isso, e aqui a lei está acontecendo agora de forma legal, e também o dia, né, da própria doença em si, né? O dia, mas só o dia, mas é importante? É importante sim. Por que é importante? Porque todos os anos terá uma ampla discussão e uma ampla divulgação do que é a doença. O quanto ela incomoda pessoas e famílias. Então, ela também é muito importante, ela precisa ser divulgada. A imprensa precisa falar isso, a saúde precisa falar isso, as pessoas precisam falar isso. E essa data vai ser uma data para ser relembrada, porque às vezes alguém lá está sofrendo e ainda não tem esse conhecimento. Nesse dia, talvez daqui 6 anos, daqui 4 anos, daqui 10 anos, alguém vai estar mencionando essa lei, vai estar falando do dia dela. E essa pessoa, poxa, mas isso cabe para mim, eu vou agora verificar, vou entrar na internet. Porque quando surgiu o projeto aqui, foi a primeira coisa que eu fiz, fui olhar na internet o que realmente é, né? Então, aí a partir desse momento, a gente tomou a consciência e entendeu perfeitamente, porque, graças a Deus, lá na minha família, eu não tenho ninguém assim que esteja nessa situação. Mas tantas e tantas famílias que tem, como as famílias de vocês, como as pessoas que estão aqui, e tantas outras famílias que não fazem presente hoje, mas que têm familiares sofrendo desse distúrbio, né? Então é de extrema importância, uma lei importante que vai contemplar as pessoas que realmente precisam e famílias que realmente precisam. Muito obrigado. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação, projeto de lei número 70/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 71/2022, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Eu gostaria apenas de lembrar, na verdade, que esses projetos eles estão com regime de urgência, né? Nós fizemos esse pedido e todos os vereadores concordaram, para que então as votações sejam mais céleres, sejam mais rápidas. Então, na próxima semana, na segunda-feira, estarão para votação novamente aqui nesta casa. Obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Obrigada, vereadora. Eu lembro que comentei com algumas que estiveram no meu escritório, algumas de vocês, sobre as 2 votações, a necessidade de ter 2 votações. Como a gente quebrou o regime normal, que seria um interstício de 2 sessões, então na próxima segunda-feira ele já vai para a segunda votação novamente, tá? E, vereador Vilmar, o senhor bem lembrou, e eu, por lapso, não agradeci, mas, assim, imediatamente quando eu procurei o gestor da empresa do rotativo, ele foi muito atencioso em dizer que nós poderíamos propor como projeto de lei essa alteração, então, que ele seria parceiro em fazer cumprir que todas as pessoas, então, com deficiência cadastradas, né, junto à empresa e que, então, fosse o rol específico da lei, teriam o direito ao estacionamento. E a gente não poderia
aprovar essa lei se não tivesse essa parceria, porque existe um contrato, uma licitação, existe muita coisa anterior a esse projeto de lei. Então, isso está sendo possível hoje por conta dessa parceria realmente, né, desse comprometimento da empresa em garantir esse direito a todos os portadores de deficiência. Muito bem. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 71/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 95/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, utilização do Parque Municipal de Exposição, Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, Pecari. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 95/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 96/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Também, utilização do Parque Municipal de Exposição pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, Pecari. Está em discussão? Rapidamente, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Só para fortalecer um pouco mais aqui a Pecari, como todos têm visto, de tempos em tempos, tem visto esses projetinhos para nós, uma coisa rotineira para ceder o espaço do Parque de Exposições. Então, cada vez mais eles se organizando, a força do agronegócio da nossa região, nesse caso em especial a pecuária do Planalto Norte e de Canoinhas. Então, mais uma vez, quero parabenizar aí a agilidade do seu presidente, o senhor Walter Surcamp, em até já requerer para as datas a qual já estão estabelecidas. Uma será agora e a outra já no final de setembro. Então, mostra que cada vez mais o agronegócio tem a força e tem a sua organização. Já está debatido também nas comissões, é um projetinho normal que vai passar, mas temos que engrandecer o grande trabalho que o senhor Walter Surcamp e toda a sua diretoria fazem pela Pecari em Canoinhas e região. É isso aí, senhor presidente. Muito bem, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 96/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário efetue a leitura. Requerimentos do dia 16 de agosto de 2022. Requerimento número 240 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando estudos para a criação de pontos para mototaxistas, bem como a construção de abrigos com itens indispensáveis, como banheiro. O pedido tem como objetivo melhorar as condições de trabalho dos profissionais com uma estrutura adequada. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, esse requerimento, ele foi também da autoria do vereador Homer, que não pôde se fazer presente hoje devido ao falecimento da sogra dele. Mas quero falar no nome dele aqui também, né, por ser um dos autores, e dizer que esse requerimento ele foi feito pensando nos mototaxistas. Até temos alguns aqui presentes, alguns já saíram dessa sessão. Mas eu quero dizer que nós também precisamos pensar nesse trabalho, que é um trabalho arriscado, é um trabalho sofrido, cansativo. Por inúmeras vezes eu já vi mototaxistas parados em acostamento, em algum momento de pausa, porque eles não têm um local específico, como os taxistas hoje têm. Então, é um pedido dos mototaxistas, que nós estamos aqui hoje representando eles, para que esse pedido chegue, então, até
o secretário de Planejamento e o prefeito, para que a gente possa pensar também nesses trabalhadores que correm tantos riscos nas ruas e que merecem ter uma estrutura adequada para que eles possam ter ali o período de folga, de descanso. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Continua. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 240 está aprovado. Requerimento número 241 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, solicitam que seja encaminhada moção de agradecimento ao jovem Yuri Guilherme de Alexandrina pelo ato de heroísmo, coragem e conhecimento técnico prévio ao desempenhar o socorro das vítimas do acidente ocorrido dia 14, no trecho entre Canoinhas e Portunhão da BR-280. Prontamente não poupou esforços para retirar as vítimas do carro e prestar os primeiros socorros. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Nós resolvemos fazer essa moção ao Yuri. Ele foi servidor aqui da casa por 2 anos. Trabalhou comigo no Procon também. E hoje trabalha comigo no meu escritório. E às vezes a gente não valoriza a grandeza de alguns atos das pessoas. E nós todos ficamos chocados com um acidente que aconteceu essa semana, uma tragédia que aconteceu ali próximo a Irineópolis, né? Houve um acidente com 2 veículos, 5 pessoas acabaram falecendo, ainda tem gente internada, criança internada no hospital. E o Yuri estava com a família, então, voltando de viagem, quando o acidente aconteceu bem em frente a eles. E ele imediatamente, né, pediu para a família parar o carro, ele desceu junto com o pai e eles tentaram reanimar as vítimas, tiraram todas elas do veículo, fizeram toda a ação possível, né? Ele até se cortou quebrando o vidro de carro que não conseguia abrir, para tentar salvar aquelas vítimas. E ele sofreu muito com tudo isso, né? Por óbvio, você ter que viver uma situação dessa, estar naquele momento difícil. E eu entendi que ele foi um herói mesmo naquele momento. Fez algo que talvez muitos de nós, não sei se teríamos a mesma reação, que ele teve a coragem de fazer, e eu estou muito orgulhosa dele. Por isso que achei muito merecido que ele recebesse essa moção de agradecimento por um ato de cidadania e de bravura que ele teve e que é querido por todos nós aqui na casa. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como estão, contrários se manifestem. Requerimento 241 está aprovado. Requerimento número 242 de 2022. De autoria do edil Vilmar Sudoski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há previsão para a substituição das lâmpadas das ruas Alcir Wojtechin e Alvino Voigt pelas lâmpadas de LED. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como estão, contrários se manifestem. Requerimento 242 está aprovado. Requerimento número 243 de 2022. De autoria de toda edilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elizabeth Colasso. Por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Nesse momento, passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário informar se há vereador inscrito para falar sobre assuntos pessoais. Somente a vereadora Tatiana. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Eu gostaria apenas de informar os senhores, acredito que tenham acompanhado, que hoje foi protocolado um projeto de lei de iniciativa popular pedindo a revogação daquele desconto de 14% referente à previdência dos aposentados do Estado. Foram 59.300 assinaturas coletadas em todo o Estado
Eu fui uma das pessoas que assinou, né, para que esse projeto de lei chegasse, então, até os deputados. E esse projeto vem realmente para revogar aquela questão que teve da reforma previdenciária no Estado, em que se aumentaram os descontos de quem já é aposentado. Então, hoje isso foi protocolado. Na semana que vem, estarei enviando uma moção pedindo o apoio dos deputados. Então, já quero dizer aqui que se os senhores tiverem interesse em assinar junto essa moção, vou estar fazendo na semana que vem, porque realmente foi revoltante para todas essas pessoas que contribuíram por tantos anos agora terem esse valor de desconto maior, né, em relação à Previdência. Então, seria isso, apenas para dizer que assinei também esse pedido, que estou junto nessa luta com todos esses aposentados e que na semana que vem, então, estarei fazendo essas moções. Muito obrigada. Só para completar, vereadora Tatiana, eu estou junto ao Cinti, batalhando, até porque eu sou vítima disso. Minha colega Jussara também é vítima de uma coisa que foi totalmente... veio goela abaixo, uma coisa sem estudar, e o pobre do aposentado, no final da sua carreira, hora que podemos, né, Jussara, termos uma aposentadoria mais tranquila, de uma hora para outra vem o desconto de 14%. Então é uma briga do Cinti, do sindicato, e qualquer ação que venha discutir contra esse abuso que foi feito, que foi um abuso que foi feito, enquanto o governador Moisés se gaba de tantas verbas que ele encaminha para os municípios, faz uma propaganda política imensa, porque está sobrando dinheiro no Estado, e nossas rodovias aqui estão todas esburacadas, Canoinhas, Major Vieira, Papanduva é prova disso, tantas coisas, e nós, aposentados, com menos 14% na nossa conta. Parabéns por estar junto conosco. A senhora, mais uma vez, prova que é uma grande parceira de estar junto com as pessoas que realmente precisam. Obrigado. Quero aqui agradecer a presença dessas mulheres, do Alex, os demais, Geraldo, José Carlos, nosso amigo, companheiro Ivan Gomes da Silva, conhecido como Caruncho, né? Agradecer a presença de vocês aqui. Também a você aí que nos acompanhou pelas redes sociais. Desejo vocês, companheiros, vereador e vereadoras desta casa, funcionários desta casa, nada mais vindo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 22, às 19 horas. Uma boa noite a todos.